Correr no calor é loucura ou não? Se liga aí que depois da vinheta eu respondo. E aí pessoal, tudo bom? Carlinhos mais uma vez. Eu moro em Porto Alegre, que é uma cidade de extremos em relação ao clima. No inverno a gente chega perto de zero e no verão a gente pode chegar perto de 40 graus. A gente está aqui em meados do mês de novembro e na semana passada aqui em Porto Alegre a gente teve vários dias de calor. A temperatura máxima variou entre 33 e 37 graus. E eu e os meus colegas do método evolutivo, normalmente nas terças e quintas nós treinamos juntos. E são os dias que a gente sai para correr. Nesses dias a gente faz os treinamentos longos e também os treinamentos de pista. E toda vez que chega a época do verão, que começa a ficar calor, que os alunos nos veem saindo para correr, ou nos encontram na rua, ou no parque onde a gente treina, a gente sempre escuta uma pergunta que é frequente. Vocês são loucos de correr no calor, isso não deve fazer muito bem. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Se correr no calor é uma coisa ruim ou não, ok? Mas antes de explicar isso para vocês, eu gostaria de convidar aqueles que ainda não estão inscritos para se inscreverem no nosso canal do YouTube, clicarem no sininho para ativar as notificações e também, se ainda não conhecem o nosso site, para acessarem o www.metodoevolutivo.com e também assinarem a nossa lista de e-mail. O Método Evolutivo também está no Instagram e no Facebook. Na descrição do vídeo aqui no YouTube ou no Facebook, nos comentários, eu vou deixar o link de uma postagem que eu escrevi sobre esse tema. Se vocês quiserem se aprofundar, podem ir lá e conhecer também a ciência por trás disso. Então agora vamos falar sobre corrida no calor. Bem, no deserto do Kalahari, na África, existe uma forma de caça chamada caçada persistente. Como é que funciona uma caçada persistente? As comunidades que usam dessa caça, elas se reúnem em grupos de 4, 5 pessoas, né, e vão caçar um grande mamífero, um quadrúpede, ok? Eles escolhem a hora mais quente do dia, próximo ao meio-dia. E aí o que eles fazem? Como não é possível alcançar um animal desse numa corrida de velocidade, a técnica de caçada consiste em ficar se deslocando o tempo todo e fazer com que o animal perceba que está sempre sendo perseguido, para que ele nunca pare de correr, ok? Para isso, esse grupo de 5, 6 pessoas se reveza, alguns correm, outros caminham e assim eles vão fazendo. Essas caçadas chegam a durar de 2 a 4 horas, certo? E normalmente eles mantêm velocidades de caminhada aí perto dos 5, 6 km por hora e de corrida próximo aos 10 km por hora. O que vai acontecer? Em algum momento esse animal vai entrar em estresse térmico, ou seja, ele não consegue mais manter a sua temperatura corporal e acaba parando de correr e caindo. Nesse momento, se vai até o animal, os caçadores então o abatem e o transportam de volta até a sua comunidade. Ok? Aí surge uma pergunta interessante. Por que esses caçadores não entram em estresse térmico como esse animal, mesmo correndo ao meio-dia, né, e estando expostos a muito calor? Pelo seguinte, porque não existe no planeta espécie de animal mais bem preparada para se deslocar caminhando ou correndo no calor do que os seres humanos. Isso acontece por alguns fatores, certo? Primeiro, a nossa troca de calor, a perda de calor, principalmente por suor, ela não depende da nossa respiração, como acontece com esses animais. Quem tem cachorro já viu que no verão o cachorro está sempre com a língua de fora. Por quê? Porque ele, para trocar calor, precisa da respiração. Nós, seres humanos, não. A gente perde calor pelo suor, por convecção, né? E não há necessidade que o nosso ritmo respiratório esteja associado a essa perda de calor. Outra vantagem que a gente tem sobre os animais é que nós temos menos pelos, muito menos pelos do que tem um animal. Isso favorece também a nossa perda de calor. Outra grande vantagem é que nós somos bípedes e eles quadrúpedes. O que acontece então? Principalmente quando o sol está a pino, ou seja, próximo ao meio-dia, a nossa área de exposição ao sol
é muito menor do que a dos animais, certo? Essas condições todas fazem com que nós, seres humanos, estejamos muito mais preparados para nos deslocar, seja caminhando ou correndo no calor, do que qualquer animal. Por isso, então, esse tipo de caçada funciona, certo? Então, essas informações nos levam à seguinte conclusão: não é uma loucura correr ao meio-dia com temperaturas elevadas, como fazemos eu e os meus colegas aqui do Método Evolutivo na terça e quinta, ok? Claro que a gente precisa tomar alguns cuidados. Nesses dias a gente não faz treinos muito intensos, né? Porque a intensidade muito elevada pode sim ser um problema nesses dias. Outra coisa é que a gente toma bastante água antes de sair para a corrida, para que a gente mantenha uma boa hidratação. E também a gente toma cuidados com a exposição ao sol, como protetor solar, uso de boné, né, para não ter nenhum problema com o passar do tempo. Então, mesmo com essas dificuldades, essa sensação, que às vezes a sensação de cansaço é maior nesses dias, a gente escolheu treinar ao meio-dia. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, pessoal, é porque é o horário que a gente tem na terça e quinta para treinarmos juntos. E para a gente, treinar em grupo é uma coisa muito importante. A gente gosta, a gente curte muito treinar em grupo. E até mesmo as dificuldades do dia, seja ele muito quente ou seja num dia muito frio, porque a gente também treina no inverno, né? São mais fáceis de lidar quando a gente está em grupo, ok? Bom, se vocês quiserem saber mais, como eu disse no início, acessem lá a postagem onde eu explico com detalhes como funciona toda a termorregulação dos seres humanos comparadas com os dos animais quadrúpedes, ok? Se vocês gostaram da informação, vou pedir que vocês compartilhem com seus amigos e familiares e a gente se vê numa próxima vez. Grande abraço e até mais!